Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Pedro Manduca, representante do grupo do DHCP, e nessa aula iremos aprender a instalar o Whisky DHCP Server, configurá-lo e, por fim, pôr em prática o DHCP utilizando a ferramenta do NetKit, onde criaremos um laboratório com 5 máquinas cliente e uma máquina servidor. Antes de passar para a parte prática, é bom revisar a parte teórica e para isso vamos começar aprendendo o que é o DHCP. A sigla DHCP significa Dynamic Host Configuration Protocol, ou Protocolo de Configuração Dinâmica de Host. Ele é um serviço que habilita o endereço IP de forma automática a qualquer dispositivo conectado ao servidor, ou seja, os dispositivos conectados ao servidor são chamados de cliente, e o cliente vai se comunicar com o servidor, e o servidor vai atribuir de forma automática o endereço IP. Na prática, aqui tem um endereço, uma representação gráfica do que acontece na prática. Aqui tem um ambiente com 4 máquinas cliente e uma máquina servidor. Vamos pegar, por exemplo, o PC1. O PC1, quando ele inicia, ele não tem IP. Então, como que ele vai se comunicar com o servidor se ele não tem IP? Para isso, ele envia o DHCP Discover na subrede física local. Um fato interessante aqui, como podem ver, todos os computadores estão ligados fisicamente. E essas ligações são a subrede física local. Então, todos os computadores aqui, todos, o PC2, PC3, PC4 e o próprio servidor irão receber o DHCP Discover, mas apenas o servidor irá entender essa mensagem. Então, o PC1 vai enviar o DHCP Discover, o servidor vai responder com DHCP Offer, que é uma oferta de endereço IP. O PC1 vai responder esse DHCP Offer com DHCP Request, que é confirmando que ele deseja usar o endereço IP oferecido. E por último, o servidor vai responder com DHCP PACK, que é confirmando a aplicação do endereço IP. Então, como visto aqui, o PC1 acabou pegando o IP 192.168.10.10. No caso das RFCs, essas daqui são as três principais RFCs, que é a 1531, publicada em 93, a 2131, que era uma atualização da 1531, lançada 4 anos depois, a 4361, que foi uma extensão das passadas que atribuía os endereços IPv6, já que o DHCP original foi projetado só para endereços IPv4. No caso do Linux, essas são as duas portas utilizadas pelo DHCP, a UDP67 e a UDP68. A 67 usada para escutar requisições de clientes e a 68 para receber respostas do servidor. Já agora passando para a parte prática, vamos começar com um passo a passo, que o primeiro passo é a configuração de um IP fixo. O servidor DHCP ele precisa de um IP fixo. Para isso, vamos abrir aqui uma máquina virtual e vamos editar o arquivo nano etc network interfaces. Aqui eu estou utilizando o Nano, mas você pode usar qualquer editor de texto que te convenha aí. Aqui tem as configurações padrões de interface, que já vem na máquina. Então, agora a gente vai configurar um endereço IP fixo. Voltando aqui para o nosso arquivo, para configurar um endereço de IP fixo, a gente tem que utilizar os seguintes comandos. O Alloy Hotplug, ele instrui o sistema a configurar automaticamente a interface de rede assim que ela for detectada. Ou seja, aqui, por exemplo, sei lá, eu vou querer utilizar a interface ETH0. Eu vou digitar Alloy Hotplug ETH0, que aí isso daí já é o suficiente. Logo depois a gente vai utilizar o comando iface, mais o nome da interface que a gente escolheu, que no caso é ETH0, e netstatic. Isso aqui vai tornar a interface de rede a interface de rede estática, não vai ser dinâmica e ela vai ser sempre a mesma, estática, parada.
Logo após vai começar a configuração de IP mesmo, que no caso a gente vai digitar address IP, que vai definir o IP estático, netmask máscara, que vai definir a máscara de subrede, network, mais a rede do IP que a gente escolheu, vai especificar qual rede o endereço IP da interface pertence, e o broadcast especificar o endereço broadcast da rede. Depois de configurar tudo isso, a gente salva e sai do arquivo e vai subir a placa de rede, digitando o comando if up mais o nome da interface, que no caso que a gente escolheu seria ETH0. Depois de configurado tudo isso, a gente vai partir para a instalação do ISC DHCP Server, que utiliza o comando sudo apt-get install ISC DHCP Server. Aí a gente copia isso, joga aqui no terminal, sudo apt-get install ISC DHCP Server, dá um enter e vai começar a instalação. No caso, eu não vou instalar aqui porque o propósito da aula é vocês aprenderem a prática utilizando a ferramenta do NetKit. Logo após isso, a gente tem que configurar o ISC DHCP Server, que no caso a gente vai utilizar entrar no arquivo de configuração, que ele fica no /etc /dhcp dhcpd.conf. Lá dentro a gente adicionaria as seguintes configurações: o option domain nome mais o nome do servidor, a gente adicionaria um nome de domínio atribuído aos clientes que se comunicarem ao servidor DHCP. Depois tem o option domain name service e IP dos servidores que a gente escolher, que especifica os servidores de DNS que os clientes da DHCP devem usar. O authoritative, esse comando atribui o servidor DHCP como principal fonte confiável para atribuição de IPs na rede. Esse comando é utilizado em redes que tem vários servidores DHCPs e vai ter um servidor principal. Aqui nessa parte do subnet é onde acontece mesmo a configuração, que no caso a gente utilizaria subnet mais a rede do IP fixo, por exemplo, se a gente adicionou IP fixo lá, 192.168.10.1, a rede desse endereço é 192.168.10.0. E a máscara, a gente adiciona a máscara que foi configurada lá anteriormente. A gente abre uma chave e aqui tem o comando range. Esse comando ele define onde vai começar a faixa de IPs utilizáveis e onde vai terminar. Ou seja, se por exemplo eu utilizei a rede é 192.168.10.0, dentro dessa rede eu vou colocar o range, vai começar no 92.168.10.10 e vai finalizar no 92.168.10.20, por exemplo. Esse meu servidor vai ter só 10 endereços IPs disponíveis. O option subnet mask atribui a máscara de rede que vai ser utilizado nos clientes. O option routers IP vai especificar o gateway padrão que vai ser fornecido aos clientes. O option broadcast address vai definir o broadcast que será atribuído aos clientes. E por fim, se você quiser atribuir o IP utilizando o MAC do cliente, você vai digitar o comando dentro das chaves do subnet, o host mais o nome do cliente, vai abrir umas chaves novamente, vai digitar o comando hardware internet e mais o MAC do cliente e o fixed address que vai fixar o IP que você escolher. Logo após, fecha as duas chaves e sua configuração do servidor está pronta. Agora, passando para a configuração do cliente, no Linux basta apenas digitar dhclient mais a interface de rede do servidor. Por exemplo, no exemplo que a gente utilizou anteriormente, a gente usou o ETH0, então seria dhclient ETH0, que isso daí bastaria como configuração do cliente, configuração do cliente. Já no Windows, você deve entrar nas suas configurações, na configuração de rede internet, na de internet e habilitar a atribuição de IP DHCP automática, caso ela esteja no manual.
Concluindo esse documento até agora, eu espero que tenha aprendido como instalar e configurar o servidor DHCP no Ubuntu 16.4 e agora no anexo 1 abaixo a gente vai pôr em prática tudo isso no NetKit. Então, deixa eu abrir aqui o o laboratório que eu já deixei arrumado anteriormente. Aqui podemos ver que a estrutura do laboratório já está toda montada. Eu espero que todos saibam fazer isso na hora, montar a estrutura. Vamos abrir o Gedit para configurar o nosso ambiente, já que a gente vai configurar ele para que toda vez que ele seja finalizado e iniciado novamente, as configurações estejam salvas. Então, no lab.conf, a gente vai adicionar essa configuração aqui, que ela vai conectar todas as máquinas no switch 1. No pc1.startup, que será nosso servidor DHCP, a gente vai adicionar as seguintes configurações, que no caso aqui adiciona o endereço fixo, aqui adiciona a configuração básica do servidor DHCP e joga tudo dentro do arquivo de configuração do DHCP, que no caso no NetKit não é DHCP, é DHCP3. Tirando isso, o resto é tudo igual. Os dois maior, que é para jogar isso no fundo do arquivo de configuração sem sobrescrever o que já tiver antes. E o barra etc barra initd barra dhcp3 server start inicia o servidor DHCP. Isso aqui passou até demais. Aí nos outros PCs, que serão os clientes, basta colocar a configuração dhclient ETH0, que é a interface de rede que eu atribuí no PC1, que é nosso servidor. Então basta colar em todos aqui e depois salvar todos os startups, o nosso servidor, fechar o Gedit e agora iniciar o nosso laboratório. Agora está inicializando o nosso PC1, que se você prestar atenção aqui, agora vai aparecer aqui, ele vai estar inicializando, vai aparecer aqui a configuração do DHCP, mostrando se tudo der certo, mostrando que o servidor DHCP está iniciando e que se ele estiver iniciando, as configurações estão certas e vai estar tudo funcionando maravilhosamente bem. Então vamos esperar aqui um pouco enquanto inicia nosso laboratório. Se eu não me engano, eu coloquei uma faixa de IPs de 10 IPs. Então, começando no 10, olha aí, ó, Start em DHCP Server DHCP3, deu certo. O PC1 está já configurado. Nosso servidor DHCP está funcionando já. Aqui, se você conferir, você pode usar o ifconfig para conferir se o IP, se o IP que a gente atribui o fixo tá, ou IPA no caso, aqui está configurado o IP que a gente atribuiu anteriormente, 192.168.10.1. Agora vamos esperar iniciar nossas máquinas clientes. Aqui na nossa máquina cliente PC2, a gente vai ver o que eu ensinei anteriormente para vocês, a conversa do cliente-servidor, que é o DHCP Client, o Offer, o Request e o PACK, que vai acontecer automaticamente porque eu configurei lá no nosso arquivo de configuração para ele iniciar já mandando o DH Client aí, ó. DHCP Discover, Offer, Request e PACK. Ele já pegou IP 192.168.10.10. Agora está iniciando nossa máquina PC3. Se a gente entrar aqui para verificar a configuração, eu vou agora usar o IPA.
Já está aqui, é TH0 192.168.10.10/24. Ele pegou já o IP do servidor. Agora está iniciando o nosso PC3. Vamos esperar um pouquinho. Vai começar a configuração que a gente configurou anteriormente. Vai começar a conversa do cliente com o servidor. Agora ele vai enviar o DHCP Discover. Olha aí. DHCP Discover, Offer, Request, Pack e pronto. Ele pegou o IP também. Pegou o 92.168.10.11. Agora está iniciando o nosso PC4, nosso terceiro cliente. Enquanto inicia o PC4, a gente já pode perceber aqui que o PC3 e PC2 estão na mesma rede. E como eles estão na mesma rede, logo eles estão se pingando já. Deixa eu conferir aqui se ele pegou realmente o IP. Pegou 192.168.10.11. Agora, se eu quiser pingar no PC2, 92.168.10.10, eles vão estar se pingando. E isso vai ser o mesmo para todos os outros computadores. Agora está iniciando o PC4. Ele vai começar a conversa com o servidor agorinha. A mesma coisa de sempre, DHCP Discover, depois Offer, depois o Request, depois o Pack, e ele vai pegar o IP também, dentro daquela faixa configurada no servidor. Vai começar agora. Discover, Offer, Request, Pack. Pronto, pegou o IP também. E agora está iniciando nossa penúltima máquina. É um pouco lento porque são muitas máquinas. Vai iniciar nossa penúltima máquina. A gente já pode entrar aqui no PC4 e realmente conferir se pegou o IP. IPA pegou 192.168.10.12. Então, pela lógica, o PC5 vai pegar o 192.168.10.13 e por último, o nosso PC6 vai pegar o 192.168.10.14. E com isso, seguindo o nosso range que nós configuramos, o range de 10 IPs, sobraria ainda 10, 14, sobrariam 6 IPs disponíveis ainda. Um fato interessante é que se essa rede tivesse 11 clientes, no caso, o 11º cliente não conseguiria pegar IP porque todos os IPs disponíveis do servidor já teriam sido pegos. Então ele ia ficar enviando DHCP Discover infinitamente e nunca iria conseguir pegar um IP do servidor. A não ser que eu entrasse nas configurações do servidor para adicionar, aumentar o range de IPs. Agora está iniciando nossa última máquina e para finalizar nossa aula eu pingarei todos os PCs para vocês verem funcionando todo o laboratório. Tá finalizando já, só mais um pouco. Tá quase. Vai começar a conversa. Conversou o cliente com o servidor. Ele pegou o IP e pronto. Agora nosso laboratório está rodando, configurado.
Agora vamos conferir os IPs de cada um para ver se todos estão configurados. O PC2 pegou o IP 192.168.10.10. PC3 pegou o IP 192.168.10.11. PC4 pegou o IP 192.168.10.12. PC5 pegou o IP 192.168.10.13. E PC6 pegou o IP 192.168.10.14. E o nosso PC1, nosso servidor, está com o IP 192.168.10.1, que foi o IP fixo que configuramos. Agora, se eu pegar aqui o nosso PC2 e tentar pingar em qualquer computador aqui, em qualquer cliente, no próprio servidor, ele estará pingando, o que mostrará o sucesso do nosso laboratório. Então, vamos primeiro pingar no servidor. Tá pingando. Vamos pingar no nosso PC3. Tá pingando. Pingar no nosso PC4. Tá pingando também. No nosso PC5. Também pingando. E por último, no nosso PC6. Tá pingando também. Com isso, a gente conclui nossa aula. Eu espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês e nos veremos novamente em um futuro próximo. Até mais!